Eu fiquei uma semana com o Caoa Chery Tiggo 3X Pro, o nome é grande, né? É esse SUV compacto aqui que é concorrente do Nivus, do Pulse, da Tracker, do Creta 1.0. O visual dele é bem atrativo, mas agora sim, eu rodei com ele e se você está pensando em comprar um, eu vou falar tudo o que eu achei de legal e de não tão legal assim. Ele é um carro que evoluiu, né, visualmente, em equipamentos, em motor. Ele é o que o consumidor brasileiro gosta, um carro que é um pouquinho mais altinho, né, com um estilo bem arrojado, bem esportivo, sendo econômico e até com um espaço interno legal. Mas eu já fiz o review quando teve o lançamento do carro, eu mostrei tudo que mudou nele, especialmente o visual, só que agora eu consegui rodar com ele uma semana, rodei bastante, rodei um tanque de gasolina, um tanque de etanol, e agora eu vou mostrar aqui para vocês as minhas impressões a respeito desse carro, né? Essa é a versão mais equipada, é a versão mais cara, que é a Pro. Esse carro chama Caoa Chery Tiggo 3X Pro, e a versão principal, a Plus, custa 101, e essa versão custa 110 mil reais, é a mais completa. E por ser a mais completa, ela tem vários elementos a mais, né? Por exemplo, esse acabamento dela com esses pontinhos cromadinhos aqui é da versão mais cara, né? Esse carro tem o DRL e o farol, que é LED em cima, ele é LED aqui na luz auxiliar e ele tem só a seta, que é halógena. Aqui embaixo a gente tem rodas e pneus Michelin, aro 16, a roda é diamantada. Ele até que tem uma boa altura em relação ao solo, né? Bom para o nosso piso aqui brasileiro. Em termos de estilo, assim, a gente percebe uma coisa, eu percebi durante esse uso. Ele não é um carro muito grande, até o espaço interno dele é bem acanhadinho. Então, quando a gente olha para o segmento, assim, ele não é um dos maiores do segmento. Principalmente quando a gente fala de entre-eixos, né? O espaço dele aqui atrás, ele está ajustado para mim ali, ó. Eu vou sentar aqui e vou mostrar para vocês. Ele é bem justinho, ele fica justo demais até para mim. Então, isso por conta do entre-eixos. Além disso, ele tem um túnel central aqui, ó, que não é dos menores, né? Ele é até bem alto. E então e o banco também é grande, tá vendo? Então isso contribui para roubar um pouco do espaço. Então o espaço dele é acanhado aqui na parte traseira. Quando a gente olha em termos de conforto, até que o banco é um pouquinho inclinado para trás, mas aqui na coluna você tem muito próximo da cabeça, aqui ó, e eu nem sou tão alto assim, ele já tem o teto batendo aqui, então ele não tem uma caída tão grande, mas ele tem um espaço interno pequenininho. Porém, o acabamento é bom, aliás, isso ele ganha de vários carros, né? Como o Nivus, por exemplo, que não tem nem a alça PQP, aqui a gente tem a alça PQP para todo mundo, menos para o motorista. Obviamente, aqui na traseira o acabamento é simples e como um todo ele é simples, de plástico, só muda a textura, tá vendo? Textura, textura, textura diferente. Aqui você tem um courinho revestindo ele, bem no estilo de todos os Tiggo, uma faixa aqui que é plástica, imitando metal. Ele só tem função toque do vidro elétrico no motorista, os demais não tem isso. Isso é uma coisa que eu não curti muito também, porque seria preto, mas ele tem todas as assinaturas do vidro e acaba roubando, deixando o visual feio. Aqui escrito Tiggo, metalizado, você vê bem o reflexo, ó, o friso vai até lá embaixo, ele morre embaixo do retrovisor, mas ele é bem equipado. Quando a gente olha aqui na parte interna, isso me chama bastante atenção, ele é bastante equipado, ele tem uma semelhança com o Creta para mim, em termos de acabamento. Quando a gente liga, ó, vamos ligar aqui, ele tem partida por botão, a chave é assim, a chave é presencial com alarme, né? Depois eu vou me afastar, ele vai travar sozinho, vocês vão ver. O painel até que é bem completo, o painel é digital, ele tem como você customizar as informações que mostra, pressão de pneus, o computador de bordo, então dá para navegar legal, tá vendo? Você tem idioma, índice de falhas, né? Todo o check control dele, você vê aqui, detector de fadiga, modo de condução, então ele tem vários itens, até o controle de manutenção, dá para você fazer por aqui, eu acho que é bem completo. O consumo não me surpreendeu muito, né? Nem com gasolina, você tá vendo aí o que eu tive de consumo, e aqui eu tô com etanol, tô no meio do tanque com etanol, e na cidade 6 km por litro. Eu esperava que fosse um pouco mais, né? Um pouco melhor. Aqui na frente o acabamento é um pouquinho melhor, né? Em termos de revestimento, mas ele praticamente repete o que a gente tem lá, mas ele se esforça aqui, ó, tá vendo? Tem
preto brilhante, aqui é uma superfície meio que imita a fibra de carbono, aqui imita a costura, mas é tudo plasticão, plástico oco. Mas isso no segmento não tem nenhum que seja melhor que ele, não. O pessoal vai falar assim, ah, mas o que você acha em relação aos outros concorrentes, né? Se eu lembrar você, o Nivus é desse nível para baixo. Se eu lembrar do Pulse, é nesse nível. O Creta é nesse nível um pouquinho acima. O Tracker é no mesmo nível. Então, todos eles têm superfície rígida de plástico, falta alça, falta coisa. Então vamos falar em termos de equipamento e de preço. É aí que está o segredo da Caoa Chery e é aí que está o segredo do Tiggo 3X Pro. E aí de acabamento, né? Eu falei que a direção é elétrica, ó, tá vendo? Couro, revestimento de couro costurado. Ele tem até um ajuste de altura, mas a amplitude nem é tão grande assim. É só de altura, não é de profundidade. Vou travar aqui de volta. Ele tem até o ajuste de altura dos faróis aqui, tá vendo? Retrovisores elétricos, né? Tem o modo aqui de rebatimento dos retrovisores, ó, tá vendo? Apertou de volta, isso ajuda, apesar que ele não é estreito, é fácil de estacionar. Porta-luvas aqui, que é bem pequenininho, o porta-luvas é mínimo, só para documentos mesmo. E a multimídia, é uma multimídia até que bem conectada, né? Você tem a forma de carregar aqui o celular por indução, tá vendo? Você pode deixar ele carregando aqui, ou então você pode ligar ele por cabo, e eu vou mostrar essa conexão para vocês. Ele tem um pontinho de USB apenas, tá vendo? É um ponto só, eu acho que devia ser mais. Console central com câmbio CVT que simula 9 marchas, mas nem dá para perceber tanto isso na prática, tá? Aqui o botão de ligar e desligar a multimídia, ajustes, tá vendo? Ele faz aqui o espelhamento, mas é somente com cabo, né? Esse espelhamento que ele tem, mas dá para você ter uma conexão boa com Bluetooth, com AM, FM, e a resolução é boa. Tem câmera de ré, quando você aciona a ré, mas é de baixa resolução. Ela é grande até, né? Mas ela não tem nada de câmera 360, não tem sensor dianteiro, e a câmera de ré é de baixa resolução. Mas assim, olhando para o segmento, ele até que é bem honesto. E agora que eu rodei uma semana com esse carro, eu posso falar bem das impressões que eu tive do motor 1.0 VVT. Porque assim, 1.0 turbo, 3 cilindros e automático, a gente tem vários no mercado, né? Tem o Nivus, tem o Pulse, tem o Creta, tem a Tracker, todos eles têm a mesma fórmula. Um motor pequenininho, motor turbinado de respostas ágeis, né? Esse motor aqui tem 98, 102 cavalos com etanol. Ele é um motor, tá vendo? Bem moderno. Ó. Aqui em cima a gente tem a bobina sem cabo, né? Ele é sistema VVT, que te dá mais eficiência na aceleração, mas eu achei que é um motor que vibra um pouco mais e ele não é tão potente quanto os seus concorrentes. Quando a gente olha para a concorrência do Tiggo 3X Pro, né, a gente olhando aqui, ó, Tracker, por exemplo, 116 cavalos. A gente tem no Pulse 130 cavalos. A gente tem no Nivus um pouco mais de potência, mas a gente tem neste carro aqui a menor potência entre todos os carros 1.0 turbinados do mercado. Mas tem um fator interessante aí, que é o preço. Então, de repente, se você for colocar na ponta do lápis esses carros, Tracker, Creta principalmente, eles têm preço ali inicial de 110 mil reais e chega até a 130 mil reais, às vezes mais, que é o caso do Creta, né? Supera 140 mil reais. Então, se você de repente não faz questão daquele desempenho todo, esse carro aqui na versão mais completa, banco de couro, multimídia, um monte de coisa, ele custa 110 mil e nas concessionárias a Caoa Chery ainda costuma dar um descontinho ainda. Ele vende para PCD, então ele tem vários descontos. É um carro que acaba entrando na linha do custo-benefício. E aí, tá curtindo o Caoa Chery Tiggo 3X Pro? Quero ver você falar rápido, hein? Mas vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e acompanhar todos os vídeos que eu tenho aqui, né? E se você também teria, se você não teria esse carro, deixa seu comentário e o seu like, vai me ajudar muito o canal a crescer. Valeu! E aí, vamos dar uma voltinha com o Tiggo 3X Pro? Primeira coisa, né? É um carro com partida de botão, multimídia grande. A Caoa Chery caprichou muito na lista de equipamentos, mas a minha impressão, andando com ele uma semana, que é bastante tempo, rodei bastante, é o casamento aqui do motor 1.0 turbo, né? 102 cavalos com o câmbio CVT. Ele, assim, não é que é insuficiente ou seja fraco, mas tem dois pontos que eu colocaria assim como de atenção. Primeira coisa, não sei se dá para vocês perceberem aí,
mas ele é um carro com a suspensão, ele tem um pouquinho mais de ruído do que eu esperava. E eu tô comparando com os carros que eu já andei. Nivus 1.0, Tracker 1.0, com Creta 1.0, esses carros que estão nessa linha, o próprio Fiat Pulse. E ele tem um nível de ruído um pouco acima dos carros e a suspensão não é tão silenciosa. Tem carros que absorvem melhor. Eu acho que nesse ponto aí o Creta, por exemplo, é um carro que é referência no silêncio a bordo com motor 1.0. Outra coisa, o motor dele não é fraco, mas ele vibra um pouquinho mais. Quando você está parado, eu vou parar ele aqui, vocês vão perceber um pouquinho da vibração que até dá para transmitir na câmera. É coisa de se acostumar. Câmbio motor 1.0, ele é ruidoso mesmo, mas esse aqui vibra um pouquinho além do que eu esperava. Outro ponto de atenção, freio. Eu achei que o freio dele é um pouquinho duro. Esperava um freio com um curso mais médio, assim, ele tem um pouco curso, né? E quando você pisa nele fundo, ele parece ser um pouquinho borrachudo. Era um ponto para melhorar nesse carro, que acaba ficando assim, na comparação com outros, esse é mais um ponto de atenção no Tiggo 3X. Agora, mesmo sendo um carro com só 102 cavalos, eu acho que ele tem um desempenho muito parecido com o da Tracker em termos de resposta. O turbo dele, ele leva um pouquinho mais de tempo para responder. Ali em 2.500 giros, eu esperava algo um pouquinho mais cedo, né? E ele tem controle de tração e estabilidade, mas é aquela questão de novo, do ruído. Eu acho que quando você acelera e pisa, ó, você ouve bem o motor trabalhando. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais silencioso. Mas ó, nada até na subida, ó, ele leva um pouquinho de tempo para responder na aceleração e responde com ruído um pouquinho mais lá em cima. Mas no uso normal, no trânsito, 50 km por hora em São Paulo, 110 km na estrada, ele é um carro bem tranquilo de se usar. Eu só fui um pouquinho mais crítico, porque eu já andei com todos os concorrentes, eu conheço bem cada um deles, para falar que esse daqui não é o mais potente do segmento e é um dos que tem o maior nível de ruído do segmento também. Mas é um carro legal, um carro com o espaço esperado, desempenho esperado, não vai te decepcionar, até pelo preço e o tempo de garantia que ele tem. Então assim, é um carro bastante interessante, vocês viram a rodagem dele, né? Eu acho que minha única ressalva com ele é essa relação do motor com o câmbio. Ele vibra um pouquinho, é um pouquinho barulhento, mas ele é super equipado, ele custa muito menos que os concorrentes e só ele tem 5 anos de garantia com o preço das revisões, que é fixo. Não tem muito aquela empurroterapia na linha da Caoa Chery. Já está em todo o Brasil. Esse carro que é montado aqui, fabricado aqui no Brasil, e ele entra nessa linha dos carros mais baratos, dos SUVs mais baratos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado você a tirar sua conclusão. Você teria na sua garagem um Caoa Chery Tiggo 3X Pro? É bastante nome, né? Mas que ele é competitivo, com certeza é. A gente se vê em mais vídeos aqui do Autos TV.